quando a gente fez esse planejamento, né, da banca de hoje, foi justamente trazer alguém que tivesse toda essa experiência, esse know-how em editorial, né? Por isso é lógico, eu pensei no Bruno, né? E é isso aí, acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver hoje. Se tiver que descascar, se tiver que criticar, fiquem à vontade, tá bom? Ó, vou me guardar aqui a minha insignificância, vou desligar meu vídeo, meu áudio, e deixar. Posso começar, gente? Júlia, deixa eu te perguntar, você prefere que a gente desligue a câmera? Você prefere que a gente fale olhando para cá? Como é que você prefere? Você Então, manda. na real, eu nem tô vendo vocês, então Ah, é? Então tá bom. tanto faz. É porque Então, como só tem um monitor, né, na hora que você vai à apresentação, é uma coisa assim ótimo. de louco, sabe? Assim, Ela coloca tela Não, cheia, claro. ela some aqui. Tá bom. Mas tipo eu vou dar aula ficar olhando para a parede. no vídeo porque para ela sentir que tem alguém, né? Senão, coitada, fica muito abandonada. Então, vamos lá. Tá, beleza. Então, gente, boa tarde, né? O Néder já me apresentou, mais ou menos, mas para quem não me conhece, eu sou a Júlia, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é uma revisitação da obra da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza. O livro vai fazer ano que vem 30 anos e a minha proposta é um editorial comemorativo, né? Esses 30 anos. É um projeto que a ideia é ser uma edição comemorativa, né? Como eu já falei, que o formato ele mistura uma estética entre livro e revistas de moda. E ele vai ser feito em capa dura com uma luva em acrílico. O meu tema é o imaginário da beleza feminina. De acordo com o Umberto Eco no livro dele História da Beleza, a beleza ela é algo que é muito mutável, né? A beleza é uma construção social, ela vai mudando de acordo com a sociedade que a gente vive, a época que a gente vive, assim como os mitos, né? Que também são usados para definir valores e etc. de uma sociedade e que também são construídos socialmente, né? Tanto que os mitos variam de lugar para lugar. A prova disso é essa análise que eu faço de algumas obras da história da arte, né, que falam muito sobre o padrão estético na época, né. Então, a gente entra no recorte, que é o mito da beleza. Considerando, então, que o mito é uma construção social que a gente considera bonito também, a Naomi Wolf, ela mostra como a beleza surge de uma forma para exercer um controle social após a segunda onda do feminismo, que é quando os mitos da domesticidade, da passividade, aquela coisa de que mulher tem que ser dona de casa e tudo mais, e isso é um pouco superado, né, quando as mulheres ganham o mercado de trabalho. Então, o mito da beleza ele é definido muito bem por essa donzela de ferro, que é um instrumento de tortura medieval que por fora ela tem um sorrisinho e tal, é sólida e por dentro ela é muito violenta, né? Porque ela tem esses espinhos e tal. A justificativa é que a gente está numa era de controvérsia de discursos, principalmente com as redes sociais, então a mesma pessoa que está postando para você se amar como você no outro dia ela faz uma lipo e fala que tudo bem, faz parte do processo. A gente tem um crescimento muito grande no número de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas e transtornos alimentares. O aumento também dos lançamentos de livros sobre teoria feminista por várias editoras no Brasil, então de 2016, mais ou menos para cá, várias editoras têm se lançado no mercado com livros feministas. E tem lançado, outras também, né, tem lançado novos livros e edições comemorativas, e enfim. A gente tem a popularização das pautas feministas e o reposicionamento de mercado de algumas marcas. Por exemplo, a gente vê a Skol, né, refazendo os cartazes e tudo mais, porque hoje em dia, né, as pessoas cobram
por esse tipo de coisa, né? As pessoas cobram por esse tipo de posicionamento. E a gente tem um crescimento do mercado de nicho e de editoras pequenas, mas que tem uma forte apresentação gráfica, tipo a Dark Side Books, tem a Lote 42, Clube dos Autores, Tag Livros e por aí vai. O meu problema de design é o seguinte, como desenvolver uma linguagem visual para um novo editorial que seja capaz de se aproximar de um público-alvo, que se mantenha acostumado com imagens do mito da beleza, ao mesmo tempo que provoca no leitor uma reflexão sobre a quebra de padrões estéticos estabelecidos. Os meus objetivos são, o de design é criar uma nova linguagem editorial, já que o livro O Mito da Beleza, apesar dele ser um livro que eu acredito que seja muito necessário, ele é muito denso e ele não tem um apelo que gera um design emocional, sabe? Então, parte um pouco aí a minha ideia. Meu objetivo mercadológico é fortalecer a identidade da editora Rosa dos Tempos, que é uma editora que só publica livros feministas, então é uma oportunidade dela se firmar no mercado com isso. E criar essa edição comemorativa, né, dos 30 anos. E o meu objetivo sociológico é dar visibilidade ao tema sobre uma nova perspectiva e alcançar um público, né, diferente, fazer as ideias da Naomi Wolf alcançarem um público diferente. O meu conceito é reflexos para além do espelho, que tem muito a ver com a questão de reflexos não só da imagem, mas reflexos sociais, o efeito da luz, o reflexo como uma janela da alma, enfim. As minhas referências estéticas, a primeira versão é a V99, que é uma edição da V Magazine de aniversário. O Made Look, que é um editorial do Sagmeister. De fotografia, eu tenho como referência duas fotógrafas, que é a Deborah Turbeville e a Cindy Sherman. De referência de grid, eu tenho o editorial, quer dizer, a edição Freedom on Hold, que ela é de abril desse ano, da Vogue Portugal. De tipografia, eu peguei aqui várias, né, páginas de matérias de revistas de moda. Cor e, enfim, acabamentos e etc. Eu tenho esse Feminist Notes, que é de um designer argentino. Então, a gente vai para o desenvolvimento. Eu comecei esse trabalho fazendo um fichamento para poder separar trechos que serviriam de inspiração para fazer as fotos, mas também destacar, por exemplo, alguns trechos que eu resolvi enaltecer no meu layout. Então, eu estou aqui fazendo um papel de designer como editora também, né? O formato e grid. Primeiro eu fiz uma experimentação de diversos layouts e grids para ver, com mancha em Lorem Ipsum mesmo, para ver qual seria melhor para o olhar, qual teria um peso mais interessante, qual seria mais funcional. E aí eu defini o formato, o grid. O meu formato é um 17 por 24, ele é um meio termo aí entre os livros que a Rosa dos Tempos já produz e o tamanho de uma revista de moda, que é mais ou menos 19 por 20 e poucos, por aí. E tem o grid, que eu escolhi um grid 10 por 10. O meu baseline tem 48 linhas e ficou com 13,606 de entrelinha. As margens superior tá 2 centímetros, inferior 2,8, interna 3,4 e externa 1,7 centímetros. E o substrato do miolo foi escolhido o couché mate 90 gramas, porque é um papel que ele aceita bem a fotografia, ele vai valorizar a fotografia e ele traz certo conforto de leitura ainda, né? Então, ele é um equilíbrio perfeito para esse projeto. Aqui já o texto diagramado, algumas páginas, né? Peguei 2 páginas, dentro desse grid, dentro desse formato que eu escolhi.
aqui já no mockup. Eu resolvi alinhar, né, o texto à esquerda e não justificar ele para criar, além de um movimento, assim, quebrar um pouco com as expectativas e os padrões da beleza tipográfica, né? E algo que eu vou tentar fazer isso também nos títulos e nas páginas que eu escolhi ter como destaque. Assim. Então, para a paleta tipográfica, eu escolhi a Argesta para capa, títulos e destaques. Eu escolhi ela porque ela é uma fonte, ela é muito minuciosa, então ela tem muito a ver com essas questões dos pequenos detalhes da beleza, que nunca tá bom, sabe? Quanto mais você olha, mais coisa tem. E ela é bonita, ela dialoga com as fontes serifadas que a gente vê por aí nas revistas de moda, né? Que é um dos principais veículos de publicação e de disseminação do mito da beleza. Para o texto, eu escolhi a Spectral, porque ela tem um peso bom para a leitura, ela é confortável, a mancha de texto dela é muito tranquila de ler, e ela combina bastante com a Argesta, e ela fica legal tanto no digital quanto no impresso, então é a fonte que eu achei mais ideal, assim. A paleta cromática, eu escolhi, meu trabalho inteiro está em duotone praticamente, né? Escolhi um branco e um lilás, que é um roxo meio lilás, meio violeta, enfim, que eu escolhi por causa do livro da Eva Heller, que é A Psicologia das Cores, justamente porque o roxo, segundo ela, é a cor que é muito atribuída à violência e é uma das cores menos favoritas das mulheres. Então, além de gerar um incômodo proposital, esse roxo ele ainda faz essa referência aos roxos, né, da pele, dos procedimentos estéticos, ao roxo da violência, do mito da beleza, e enfim. A fotografia. Eu escolhi pessoas que não eram modelos para poder serem fotografadas, e eu não fiz nenhuma edição de pele, distorção, enfim, foi tudo luz, filtro de lente e tratamento mesmo com luz e etc. Então, eu queria uma coisa que ficasse um pouco anacrônica, porque se a gente for pensar na teoria, assim, a beleza ainda é uma coisa muito arcaica, né? Mas na prática ela é muito presente ainda no nosso dia a dia, então eu quis transpor um pouquinho essa questão, sabe? E aí eu combinei com alguns elementos, tipo o espelho, espelhos quebrados, esse fantasma que algumas fotos têm, e um granulado bem forte que eu quis colocar nas imagens para dar essa ideia também de distorção e enfim. Daí, essas fotos coloridas foi o primeiro tratamento que eu fiz, as preto e brancas foi o segundo tratamento, e aí eu chego no duotone, que é o terceiro tratamento que eu fiz. Algumas eu deixei com mais contraste, outras com menos, mais ou menos de acordo com o que eu queria, com a intenção que eu queria pro capítulo, pensando assim que cada foto iria para a abertura de um capítulo e iria para algum destaque. Então, eu entrei nas gerações de alternativas de capas. Aqui são algumas delas. Eu me inspirei muito nas capas de revista mesmo para fazer. Comecei a tentar projetar também essa ideia do mito da beleza no espelho, né? Que ao invés de você ver o seu reflexo de verdade, você vê o reflexo do mito. E aí a gente chegou nessa capa aqui, que ela tem a tipografia fragmentada, que tem a ver com essa fragmentação da beleza. A foto no fundo é uma foto desfocada, então ela tem muito a ver com essa coisa da visão turva que o mito da beleza dá sobre a nossa própria imagem. E eu deixei em destaque no subtítulo, que é o como as imagens são usadas contra as mulheres, eu deixei o como as imagens são usadas, porque é como se fosse o mito da beleza fosse o senso comum, né? E a gente não percebe que isso é uma coisa que é usada contra a gente o tempo todo, nos mínimos detalhes, assim, né? Segundo a Naomi Wolf. Então, já aplicado no mockup. Aqui a lombada.
A diagramação. Eu comecei a fazer várias gerações de alternativo, de aberturas de capítulo e como seriam esses destaques e como que funcionaria isso, até eu conseguir chegar no resultado que eu organizasse melhor. Então, assim, a primeira fileira são aberturas de capítulo, a segunda são depois da abertura de capítulo, o início do capítulo de fato, e a terceira são alguns destaques que eu estava procurando fazer. E agora a gente vai chegar no resultado, e aí eu vou explicar capítulo por capítulo o que eu fiz. Então, nos elementos pré-textuais, eu queria melhorar um pouco a organização e apresentação do livro, porque no original não tem nada de muito especial, sabe? Então, já que é uma edição comemorativa e tal, eu quis trazer uma organização melhor e esse ar de especial e seguir com a identidade do livro todo. Aqui já no mockup o sumário, a dedicatória e a epígrafe e a apresentação, que é o capítulo, né, chamado apresentação. Os capítulos de apresentação e introdução ao tema e o de fechamento do tema eu deixei em roxo como um destaque, porque eles meio que resumem a obra toda, sabe? É onde estamos e o último é para onde vamos, sabe? Eu coloquei a foto da apresentação, a modelo, ela tá olhando para o espelho, mas no reflexo ela tá de costas, então a gente nunca tá de frente para a nossa verdadeira imagem quando a gente está sob o mito da beleza. Então tem um pouco a ver com isso, assim. E aí, isso eu trago, né, tipo, relacionando com o texto, porque esse capítulo fala muito de como que o mito funciona hoje em dia, né? Ela faz uma repescagem, assim, de como funciona. Então, aqui no mockup. E aí a gente entra na introdução. O capítulo da introdução eu quis colocar o introdução no espelho, e aí as duas modelos como uma borda, como se fosse tipo um portal para esse mundo, entendeu? Para esse livro, para essa entrada, né? Então, que cria também essa relação com o texto de introdução. Que aqui ele no mockup. No capítulo Mito da Beleza, eu escolhi uma foto que tem o espelho e no reflexo do espelho não tem nada. Porque, no caso, o mito da beleza é como a metáfora da donzela de ferro, né? Ela é vazia por dentro, né? É uma coisa oca. E aí eu separei alguns destaques, né? Que falam muito sobre as coisas que a gente acredita que são reais, mas que nada disso é verdade. E o que tem as duas fotos é sobre a donzela de ferro. Então, eu peguei uma foto que a modelo, ela tá presa pelo plástico, então ela é muito presa por essa plasticidade da imagem, né? É a donzela de ferro nova, né? Se antes ela era feita de ferro, hoje ela é feita, né, tipo de cirurgias plásticas, enfim, é mais uma analogia em relação a isso. Inclusive, eu quis dar um zoom nas costas, porque a modelo, no caso, tem a tatuagem de dois pássaros, e quando a gente amarra eles no plástico, eles ficam aprisionados, né? Principalmente porque essa lua no meio da foto tá sangrando. Então, a gente tem aqui no mockup a abertura do capítulo, o primeiro destaque e o segundo destaque. Na parte do trabalho, eu resolvi, porque o trabalho fala muito das consequências do mito da beleza para a vida profissional e econômica das mulheres, então eu resolvi tratar os destaques e etc., como meio que propagandas que essas revistas têm, até que dialoga também com essa questão que o trabalho dentro do mito da beleza cria uma meritocracia da mulher, que ela vai ter o corpo que ela merece, enfim. Aqui no mockup. A cultura, ela fala muito sobre a história que
as mulheres, o jeito que as mulheres se veem, elas se veem as outras. Então, eu trabalhei muito essa ideia de duas modelos e essa ideia também, tipo, de parecer essa coisa da donzela indefesa, sabe? Porque as histórias colocam que as coisas só acontecem para as mulheres bonitas, né? Na religião, eu quis misturar alguns elementos religiosos, assim, porque ela faz um paralelo sobre religião e o mito da beleza, como se fosse um dogma mesmo, muito certinho. Então, eu fiz uma foto que ela parecesse um anjo e tivesse sendo olhada de baixo, né? Então, num pedestal, sendo idolatrada. A outra eu refleti a imagem e deixei os dedos encostando como uma espécie de analogia à criação de Adão, porque ela fala que os homens são criados à semelhança de Deus, e então as mulheres ficam, né, para o resto. E eu trabalho com essa ideia de sombra e luz também, que tem a ver com essa luz divina que esperam que a beleza traga, enfim, no mocap. No sexo, ela fala muito sobre a pornografia da beleza, a violência que a pornografia da beleza faz com as mulheres, e ela fala muito sobre a culpa da sexualidade feminina. Então, além de eu trabalhar um pouco disso de formas do corpo, e a unha, que é um pouco dessa coisa de atriz pornô e etc., com plástico, que tem a ver também com prática fetichista, enfim, trazer isso também com a repetição, sabe, da frase a culpa é nossa. Porque nós, mulheres, de acordo com a Naomi Wolf, a gente é sempre culpabilizada pela nossa própria repressão. Então, aqui no mocap. A fome, ela fala sobre transtornos alimentares e de imagem. Então, eu peguei o espartilho e eu coloquei duas mãos masculinas apertando e moldando, como se fosse moldar o peso e a silhueta dessa mulher. Eu coloquei também mais uma foto, só que dessa vez de frente, da modelo com plástico em volta, porque fala que a anorexia é como se fosse um campo de concentração e que a bulimia é como se você fosse uma prisioneira política do seu próprio corpo. Então, aqui, mocap. Na violência, ela fala sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Então, eu quis trabalhar bastante essa imagem quebrada, essa imagem fragmentada, dividida e plastificada, que o mito da beleza traz. Então, a abertura, um destaque, o outro. E agora, para encerrar, para além do mito da beleza, que é o capítulo de encerramento, eu peguei uma foto muito semelhante com a primeira, e como um fechamento de um ciclo, se na primeira foto o reflexo dela estava de costas para ela mesma, agora no encerramento ela está se encostando, né? A mão encosta nela mesma. Então é o capítulo que ela fala assim, quais são as soluções, o que a gente pode fazer, sabe? Como a gente resolve tudo isso. Então, como um fechamento de ciclo, eu resolvi trazer essa foto que é um pouco parecida, assim. Então, ficou assim no mocap. Repetindo aquela estética de quebrar a tipografia, né, e tentar romper com esse padrão certinho da tipografia, da beleza tipográfica, enfim. Como um rompimento, um paralelo ao rompimento dos padrões de beleza, né. Os elementos pós-textuais, que é basicamente notas, índice remissivo, bibliografia. Eu fiz de modo a organizar, porque no livro normal também tem uma largura de coluna bem grande, então é um pouco desconfortável para você procurar e ler, né? Porque tem muita coisa, muita informação. Então, eu acho que, assim, melhora a usabilidade do leitor quando ele for procurar uma nota e tal. Eu acho que fica mais tranquilo, as notas ficam mais bem separadas, para ele conseguir ter o máximo de aproveitamento dessa leitura.
E ficou assim. Agora, para produção. O meu livro tem a capa dura, a encadernação dele é cola e costura, né? Porque é o suporte que vai aguentar a capa dura. Ele ficou, acho que, se eu não me engano, com 502 páginas. A luva, ela é feita em um acrílico fosco, que ele tem média e alta opacidade, e tem os textos em silk. Então, quando você coloca ele, você lê mais essa coisa do beleza, como as imagens são usadas, gerando essa... que instiga o leitor, né, a ver o livro e ver o que é sobre, né? E ele deixa a imagem, que já era turva, praticamente imperceptível. Então, é o plástico, né? Esse filtro que muda também totalmente a percepção de uma coisa de como ela realmente é, né? Que ela esconde a verdadeira face das coisas. Aqui ele com a luva e sem. E aqui ele com a lombada e tudo mais. E é isso, gente. Eu entendei. Pronto, voltei com o meu áudio. Voltamos aqui de áudio. Voltamos. Agora esse é o momento da banca, né, onde os examinadores podem esclarecer suas dúvidas, fazer comentários, né? Quem começa? Normalmente a gente pede para o convidado começar. Quer começar, Bruno? A gente passa essa bola para a Juliana, né? Que como é a primeira vez que está participando aí. Como você achar melhor. Posso começar, Juliana, se achar melhor começar também. Eu não opino nada, eu só sou um mero observador e coordenador, vamos dizer assim, do funcionamento desse espaço. Normalmente os convidados externos começam, a não ser assim, quando a pessoa não tem uma experiência de banca, assim, a gente começa. Eu acho que você dá Mas conta. Bruno tem, né? Então vamos lá. Porque vamos começar. Eu começo. Bruno é uma pessoa tímida, gente. A gente tem que ficar preocupado. Júlia, parabéns pelo projeto, parabéns Obrigada. Pelo trabalho, pelo projeto e pelo trabalho todo. Obrigada. Como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar oficialmente a banca, é um ano atípico, é um semestre atípico, e assim, uma das coisas que a gente fica vendo, né, ainda mais a gente que trabalha com design editorial, é a falta que faz um mock-up para pegar, para ver o tamanho, para ver essas coisas. Então, mas eu não consigo imaginar uma maneira de um resultado que pudesse ter sido extremamente melhor, né? Pelo menos pelo que a gente está vendo aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de fazer um comentário. Eu queria entender um pouco por que você fez a escolha daquelas duas fotógrafas em especial. O que você viu no trabalho delas que você achava que era uma referência boa? Porque as suas referências são muito boas, a sua pesquisa é tanto conceitual quanto de leituras, ela é muito consistente. E aí eu fiquei curioso, porque você mencionou as duas fotógrafas, isso na monografia não era uma coisa que ficava tão clara, e aí é uma curiosidade, uma pergunta mais para entender um pouquinho mais do trabalho, porque a fotografia, e ainda mais a maneira como você usa, tem um peso bem... tem um grande peso, né, diante do tema e do projeto em si. Então, eu escolhi primeiro a Débora Tuberville, porque é uma fotógrafa que eu gosto muito. O meu background é na moda, na verdade, porque eu fazia moda, fiz 3 anos de faculdade de moda, e eu saí meio cansada disso tudo, e a Débora foi uma das minhas referências nessa questão, porque ela é uma fotógrafa de moda que ela não vende a roupa, ela não vende
o produto em si, sabe? Ela vende muito essa estética melancólica da modelo. Você vê as propagandas que ela já fez, sei lá, para Valentino, Versace. O foco nunca é a roupa, sabe? O foco é sempre a modelo e como ela, essa fragilidade, esse sentimentalismo, sabe? Bem dessa parte da melancolia, que é uma coisa que eu queria trazer um pouco para o meu projeto. Então, ela é uma fotógrafa de moda totalmente diferente do que a gente vê, principalmente porque a gente tem na mesma época, né, o contemporâneo dela é Helmut Newton, né, que fazia foto de modelos, né, tipo coelhinha da Playboy, enfim. A Cindy Sherman eu escolhi porque ela tem esses Untitled Film Stills e ela trabalha desde os anos 70, se eu não me engano, com fotografia de mulheres com uma visão meio voyeur, tentando captar essa janela da alma, sabe? Então ela trabalha muito com espelho, muito com essa visão, tipo, escondida, a foto, sabe? E ela trata muito isso. Um dos trabalhos mais recentes dela também, ela trata sobre beleza e sobre essa plastificação da beleza e sobre esses padrões e tal, né? Então, eu acho que são duas fotógrafas que têm o background, assim, que é muito parecido com o que eu queria para o trabalho e que tem muito a ver com o que a Naomi Wolf fala para o texto. Então, eu acho que não teria melhor referência estética, sabe? Tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Era para entender um pouquinho mais. Eu achei, bom, eu mencionei, eu achei a sua pesquisa consistente, eu achei a ideia do mix de livro e revista, né, de se tratando de uma comemoração, né, de uma data, eu achei que você assimilou muito bem esse conceito da revista de moda para um projeto que é um livro. Eu acho que ficou um trabalho elegante, como eu falei, não dá para ver com base no PDF, etc. e tal, se funciona o grid exatamente, a leitura, mas as suas escolhas tipográficas também são muito consistentes, são muito elegantes. Eu vou votar com os relatores aí que já olharam o livro e pegaram, então eu vou votar com eles nesse sentido. Eu acho que você não teria chegado aqui sendo orientada pelo Rafael se tivesse alguma encrenca de legibilidade, de leiturabilidade ali. Eu acho isso. Eu fiquei essa é a parte boa, tá? Essa é a parte só que eu fico falando das coisas boas, do elogio. Tá? A partir de agora eu só descargo, tá? Tá bom, tô preparada. Então, vamos lá. Eu fiquei com... Você apresentou todos os capítulos, você apresentou todos os abres. Eu fiquei com duas pulgas na orelha. Uma no teu capítulo O Sexo, tá? Você não precisa abrir para a gente, mas se você abrir para você, porque você faz um recorte de texto do parágrafo de texto, né, que você não faz nenhum dos outros, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, né? Quer dizer, ele tem uma guinada, né, no parágrafo, que eu achei estranho. Eu até voltei, aí eu li para ver, porque, né, eu vi o teu PDF, eu não estou com o PDF dele, da apresentação aqui, mas me causou uma estranheza. Todos eles, enfim, eles dançam, eles estão no grid, mas esse tinha um recorte que aí eu não sei se foi intencional. Tem uma coisa do sexo, de penetração, de não sei o quê, né? Se foi, não me convenceu suficiente para dar essa mexida, tá? É uma coisa que vale a pena dar uma olhadinha. E no seu capítulo do Para Além do Mito da Beleza, não chega a ser um sassá-lelé, entendeu? Para você, né? Não chega a ser, tá? Mas também é estranho se a gente considerar os demais, né? Os outros capítulos, que você tem a quebra e tudo mais, mas esse é o único que a gente tem uma vontade de sassá-lelezar, né? Mas não é
Não, tá bem claro o que é, mas, de novo, de repente, eu sei que é o título grande de capítulo, né? Mas eu acho que é isso. Eu fiquei com uma dúvida, eu catei uma coisa que me pareceu também, ou um equívoco, ou, enfim, uma coisa para você também dar uma olhadinha. Eu anotei aqui nas minhas anotações, página 40. Agora, eu não sei se é a página 40 do livro ou se é a do PDF, mas eu acho que é a página 40 do livro em si. Que é uma diferença do alinhamento das legendas. Você tem as suas legendas, elas são todas em caixa alta, tá? Sim. E elas estão todas alinhadas pela esquerda, de uma maneira geral. Nessa, por algum motivo, eu acho que ela está centralizada. Sim. Né? E aí eu não entendi, eu fui buscando, eu não tinha todo o livro comigo, eu fui buscando para entender um pouco qual era o motivo disso, né? Qual era o motivo disso? O motivo é porque eu me inspirei nas páginas de editorial de moda e é meio que um padrão, sabe, que eles fazem. Então eu fui meio que reproduzir, que eles sempre colocam centralizado a legendinha da foto, sabe? Não, é centralizado assim, mas eu digo com o texto centralizado. Então, sim. Tá. Bom, é um padrão. Dá uma olhada, né? Porque o projeto está muito bom. Me causou um estranhamento ver isso, porque eu só vi nessa página específica. Nas outras, Sim. eu não, de novo, não estou com o livro inteiro, né? Mas eu achei. Então eu falei, olha, e não me pareceu uma coisa assim, né? Eu acho que nesse momento a gente tem uma encrenquinha só de hierarquia, entendeu? Sim. Do objetivo. Eu vi que tem alguns corpos que estão diferentes, o tamanho dos corpos tá diferente, e aí isso eu acho que perde uma hierarquia, porque é um livro, né? Então, é claro que ele tem umas abordagens das aberturas e de tudo isso bastante individual, por conta dessa abordagem de foto, de revista, de você poder ter uma maleabilidade, mas eu acho que ter uma hierarquiazinha nesse sentido, eu acho que funcionaria um pouco mais, ter um padrãozinho nisso. Eu achei, você tinha falado, você falou da Dark Side, da Lote 42, eu acho você mais correta, eu acho você mais elegante, eu acho eles mais alternativos, entendeu? É bom saber que há uma quebra nisso, né? Tem uma outra editora chamada Aleph, que também, que eu acho, né, vai mais para o teu lado, né, quer dizer, ela tem uma elegância no tratamento, tem uma coisa do vernacular que você pega nisso. Enfim, eu vi isso, eu vi esses pontos muito positivos. Uma outra coisa que me causou uma estranheza, né? Agora, quando eu vi essa foto final da luva, me deu uma peninha não poder ver aquela imagem dela de fundo do espelho, entendeu? Né? Então, também era uma coisa que quando você falou, quando a gente viu a capa, você falou, cara, que ficou bem resolvida, que legal, tem uma coisa lá já, e quando você joga a luva fosca, ela some. Então, não sei, me deu uma peninha. A escolha é sua, não tá ruim de forma alguma, né? Eu só tinha comprado muito aquela foto ali fora de foco do reflexo, que eu acho que é um grande conceito que você coloca nisso tudo. Meus parabéns, eu estou falando demais. Que bom. Júlia, então, eu vou fazer o contrário do Bruno, eu vou começar com as críticas e termino com o bom para a gente fechar com a imagem boa, né? Fechar com o elogio. Eu acompanhei sua banca intermediária, né? Então, eu queria colocar esse olhar aqui de quem viu o processo, né? Que o bacana é isso, o Bruno chegou com um olhar externo, que vai ser importantíssimo você ter esse parâmetro, né? Como é que esse produto chegaria para as outras pessoas que não conheceram o seu processo.
E eu vou trazer um pouco desse olhar de quem te acompanhou, né? Durante muito tempo, Júlia estava falando que o Bruno foi minha bolsista de iniciação científica, bolsa CNPq, brilhou lá na pesquisa. Então, da Júlia, a gente sabe que a gente pode cobrar que vai sair. Então, eu estou comentando aqui na intermediária, eu lembro que a gente falou muito das suas fotografias. Eu acho o seu processo fotográfico foi o ponto alto do livro, porque eu acho que é o que faz com que esse livro cumpra a sua intenção, e a intenção da autora, né, que é de questionar e desconstruir todo esse universo de imagens que enquadram, padronizam e impõem, né, uma série de modelos muito duros, violentos e agressivos de beleza para as mulheres, que não correspondem à realidade. Então, eu acho que as suas imagens, elas são um ponto alto, conceitualmente foram bem executadas. Quando você faz, eu queria que você tivesse falado um pouquinho mais do outono, muito sem contraste, só para te escutar, porque eu entendi, na verdade, que fez toda a conexão com essa questão da desconstrução da imagem feminina das revistas e das capas, né, das fotografias de moda e de beleza, mas eu acho que você pode até discorrer um pouco mais sobre isso, que eu acho que vale a pena, porque são coisas que ajudam a reforçar essa ideia, né? Essa imagem sumindo e diluída naquele do outono, com esse tom roxo aí, com todas essas questões, e eu acho muito bom. Eu sinto a capa, eu também concordo com o Bruno, a foto da capa, eu acho até que a sua capa, as imagens poderiam ocupar essa capa inteira, porque você tem imagem para isso e elas são realmente o ponto que vai romper com a expectativa das revistas, né? Que a revista sempre coloca uma mulher maravilhosa, linda, super produzida na capa, os títulos sempre à margem, né, dessa imagem fotográfica, ela ocupa o centro do olhar, e os textos e títulos ficam nessas margens, né, de cima, laterais e embaixo. E você fez uma opção de passar essa tipografia por cima dessa imagem fotográfica, que está já com essa desconstrução. Tem a ver com o conceito, só que talvez, né, há alguma situação em que essa imagem da capa aparecesse mais, e aí talvez esse jogo, que é também morro de dó, a gente não está vendo um produto físico, né? Esse jogo da luva com a capa pudesse realçar isso, né? A imagem fotográfica saltando, né, para fora nessa luva, e na capa você ter essa contenção da imagem ali pelo texto. Então, são coisas que eu acho que você pode valorizar muito esse aspecto fotográfico aí nessa capa, porque eu achei realmente seu ponto alto. Tem realmente, assim, o Bruno já fez esses comentários do miolo, tem realmente alguns momentos no layout do miolo que eles escapam um pouco da lógica do conjunto. E ele fez os comentários aí já bem pontuais disso, e que gera um pouco de... Eu fiquei num misto, assim, de expectativa, assim, olha, agora vai virar uma outra coisa, mais desconstruída, mas não virava. Então, é entender um pouco isso, acho que só nessa questão, assim. Agora, em relação à sua banca intermediária para cá, eu acho que a parte de layout de miolo mudou completamente, né? Você tem muitos estudos, você já tinha apresentado muitos estudos na intermediária. Esse layout do miolo, ele agora, assim, ganhou um corpo, as imagens foram muito mais valorizadas. Gostei muito das sobreposições que você fez, né, de imagem de página inteira com imagens sobrepostas, né, centralizadas, das sequências de imagens sangradas. Então, a fotografia foi muito bem aproveitada no miolo, eu achei. A capa é que eu acho que você pode abusar aí com essa fotografia, que eu acho que vale a pena, né? É essa questão. O seu trabalho está muito bem feito, né? Eu acho que o Bruno usou uma palavra muito boa, assim, para descrever o seu projeto. Ele é muito elegante.
E ele é elegante, ele é sofisticado, e ele traz uma ideia de um pensamento sofisticado sobre a beleza, né? Que não é esse pensamento massificado que a gente tem, que destrói tanto, assim, o corpo feminino. Então, você conseguiu trazer conceitualmente o projeto para o que você queria, para esse campo que você queria, e da autora também. Isso eu acho muito bacana. O seu layout de miolo, ele ganhou peso agora, né? Ele não tinha toda essa força na intermediária, ele ganhou isso agora, e isso daí eu acho que também foi um grande avanço, sim, fechou com chave de ouro. E eu queria realmente dar os parabéns, porque é um projeto muito bom, muito maravilhoso. É um orgulho a gente ver formando assim. Eu que te acompanhei em tantas outras situações, te vi mudando, né? Tantas fases aqui no curso, e super dedicada, uma aluna incrível. Eu acho que seus pais estão assistindo aqui, são professores. Então, devem estar muito orgulhosos dessa hora, né? Parabéns para eles também. Seu texto foi muito bem escrito. Você me deu muito pouco trabalho lá na disciplina de texto, então já acho isso aí um mérito que você não acredita, porque eu trabalho também naquela disciplina, você não tem noção. E Júlia tem um texto muito bem resolvido, muito claro. Ela tem essa capacidade de articulação das ideias, uma capacidade de construir lógicas interessantes, defender essas lógicas, e isso é fundamental. E você demonstrou isso conseguindo casar uma lógica, né, de um conceito de projeto com um layout bem resolvido dentro dessa mesma lógica. Então, acho que está um sucesso. As questões que eu coloquei são questões para valorizar mais ainda o projeto. Eu acho que ele não tem nenhum grande problema que a gente fale assim, olha, isso aqui não funciona. Eu acho que ele tem pontos que podem ficar mais coerentes ou serem mais valorizados, como essa questão da capa, por exemplo. Mas, fora isso, como projeto, como, né, um todo, que é o TCC, que é processo, né, a escrita e o layout, e toda a parte prática e a defesa, eu acho que nisso tudo você amarra aí com chave de ouro. E eu adorei ser sua professora e te ter como minha bolsista, vários momentos, e ter essa convivência com você, e agora o prazer de ver seu projeto. Parabéns. Ai, obrigada, Ju. Parabéns para o Néder também, né? Orientador. Ai, gente, eu tô emocionada aqui, sério. Cada perrengue para fazer esse trem. Palminhas. Deixa eu falar para vocês uma coisa, que é muito fácil ser orientador de aluno bom, tá? Então, assim, parte é mérito da Júlia, parte é mérito da Júlia, sabe? Acho que deixa eu parar de gravar, porque ficar gravando elogio... Não isso não é você, né? Tem que parar. Ele não gosta de deixar marcas disso. Não, porque se deixar registrado um elogio, vocês vão ficar falando que eu sou uma pessoa de coração